Olá, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Nós estamos estudando ali os estilos que foram sendo criados por volta do século XVIII, século XIX, ali mais ou menos. Nós estudamos na aula passada, né, sobre o Barroco e o Rococó, vimos as diferenças entre esses dois estilos, né? As diferenças tanto na forma mesmo como eles eram feitos, as diferenças estéticas e também as diferenças de objetivo, né? Que o Barroco ali, ele tinha o objetivo de reconquistar fiéis para a Igreja Católica, e já o Rococó, ele tinha só como objetivo mesmo retratar a vida, né, da aristocracia francesa e comemorar, né, aquela liberdade que a aristocracia estava tendo após a morte do rei. Hoje nós vamos falar, então, focar no neoclassicismo, que ocorre ali mais ou menos no mesmo período. Primeiro, nós vamos introduzir, né, falando um pouco sobre o contexto histórico, em que momento que nasce, né, o neoclassicismo. A gente está falando sobre ali a época da Revolução Francesa. A Revolução Francesa já vinha acontecendo durante o período do Rococó, então né, com a morte do rei, ela vai ganhar força ali enquanto, né, há todo aquele período do Rococó que durou ali bastante tempo. Nós temos ele começa, né, quando o sucessor do trono tinha apenas 5 anos, e ele dura ali até o Luís XV conseguir subir ao trono. E nós temos aqui, nesse período, houve, né, uma crise muito grande, porque como a gente falou sobre a temática do Rococó ser aquela futilidade da aristocracia, isso se manteve mesmo após o período de regência, porque o rei, ele não tinha lá, né, o Luís XV não tinha um pulso muito firme, ele ainda se casa com Maria Antonieta, que se torna um símbolo do Rococó. Ela vai leva o Rococó, né, a outro nível, ela se envolve muito com a questão da moda, com a questão da arte, principalmente da moda, e o Rococó acaba se popularizando ainda mais. E com isso se populariza também, né, entre a aristocracia, a ostentação, aos gastos, né, então os gastos excessivos. E a crise econômica passa a chegar num nível absurdo, enquanto, né, a aristocracia estava lá ostentando, a população estava passando fome. Então é por isso que há então, a questão da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, tinha por objetivo implementar uma Constituição que não havia. Houve ali a questão da proclamação da República. E depois que o Luís XVI, desculpa, ele tenta fugir, ele é julgado por traição e condenado à guilhotina. Maria Antonieta, a esposa dele, também é condenada à guilhotina. E aí a gente tem esse período de revolução ali, em que eles estão, que durou ali bastante tempo, em que é a população tentando adquirir, né, os seus direitos, já que a crise econômica estava muito forte. E a arte, ela começa a refletir essas questões da Revolução Francesa. Mais do que isso, ela vai ser uma forma de inspiração para os revolucionários. Nesse período, existia, né, uma bolsa chamada Prix Home, que levava os estudantes que era concedida pela Academia de Arte Francesa, e levava os estudantes de arte, né, e pintores dali para estudar em Roma, e estudar aquelas tradições da antiguidade clássica que a gente já estudou, né, quando falamos sobre Grécia e Roma, então, e também quando falamos sobre Renascimento. Então, né, focando aqui na questão do neoclassicismo, para a gente ver como que isso interferiu, né, esse fato dos estudantes irem estudar em Roma, como que isso interferiu nas características do neoclassicismo.
porque aqui a gente vai voltar a ter uma valorização da técnica, né, e do conservadorismo, como se tinha lá no Renascimento e como se tinha na Antiguidade Clássica. Quando a gente estuda a Antiguidade Clássica, a gente sabe que a Antiguidade Clássica, né, é um período que inspira outros movimentos. Inspirou, né, o Renascimento, que tinha esse nome porque era uma forma de renascer da Antiguidade Clássica, e inspirou também o neoclassicismo, que leva esse nome por ser um novo clássico, um neoclássico, um novo clássico inspirado na Antiguidade Clássica. Então a gente tem, né, como característica essa retomada artística greco-romana, essa valorização do estudo acadêmico e o reaparecimento das academias de belas artes, porque passa, né, a se valorizar ainda mais a questão do estudo. E a gente tem uma menor preocupação ali de se imitar a natureza. Tem outras questões que são mais importantes. Essa inspiração da Antiguidade Clássica na arte neoclássica fica muito clara, principalmente aqui, então, na questão da arquitetura. Eu trouxe esse exemplo para a gente observar. Esse aqui é o Panteão francês. A gente estudou, quando vimos Roma, a gente estudou sobre o Panteão romano, e esse aqui é o Panteão francês. E quando a gente compara as duas imagens, a gente vê claramente ali a influência, na verdade, praticamente uma cópia do Panteão romano. Então, é desse período, do período do neoclássico. Era assim que eles se inspiravam, realmente assim, aderindo às estéticas, né, da Antiguidade Clássica na arte que era feita ali na França nesse período. Então, aqui temos, né, o Panteão romano e aqui o Panteão francês. Quanto à pintura, a gente vai ter um artista muito importante chamado Jacques-Louis David. Ele ganhou aquela bolsa, né, da Prix Rome em 1774 e foi estudar em Roma, onde ele teve contato com a pintura renascentista e a antiguidade greco-romana. Ele se encanta por esses os ideais, né, desses dois períodos do Renascimento e da Antiguidade greco-romana. Lá ele convive também com os arqueólogos que foram iniciadores desse movimento do neoclassicismo e visita as escavações de Pompeia e Herculano, onde tinha ali toda a questão da arte romana muito bem preservada, onde, né, que se tem... São as escavações mais importantes, assim, desse período romano, do Império Romano. Ele retorna para Paris em 1780 e se torna deputado durante a Revolução Francesa e é uma das pessoas que vota pela decapitação do rei. Entre suas obras, ele tem aqui essa obra chamada A Morte de Sócrates. E a morte de Sócrates, né, ele retrata... quando ele começa a retratar aqui, é um exemplo, né, de como ele retrata a antiguidade greco-romana nas suas pinturas. Enquanto lá na arquitetura a gente vai ter essa cópia da estética, né, da arquitetura romana e grega ali na arquitetura francesa, na pintura a gente vai ter principalmente na temática. Então os temas param de ser a vida da aristocracia, como era no Rococó, também não vão ser mais a religião católica, a fé católica, como era no Barroco, e sim as lendas e as histórias da antiguidade greco-romana, são figuras greco-romanas. E além disso, a gente vai ter também, principalmente, lembra que quando a gente estudou, né, a gente viu sobre a questão da idealização do corpo humano, e a gente vai ter isso novamente aqui no neoclassicismo, né? Assim como a gente teve no Renascimento, aquela busca da perfeição de um corpo idealizado. Então Sócrates aqui, por exemplo, ele estava condenado à morte, ele já era velho, já era um senhor de idade avançada. Assim como o São Mateus de Caravaggio, quando a gente estudou lá no Barroco, que também tinha um pouco essa questão da idealização. E ainda assim ele tá ali representado com o corpo, né, musculoso ali, muito bem para quem tá condenado, preso a sei lá quanto tempo, já condenado à morte. Sócrates, né, era um filósofo grego condenado sob acusação de corromper a juventude ateniense, e a sentença
era morte por cicuta ou exílio. E ele escolhe tomar o veneno, porque para os gregos antigos, ser expulso de sua pátria era um castigo pior que a morte. Então aqui a gente vê na temática, quando o Davi escolhe retratar essa cena, a gente vê a temática do autossacrifício e do dever cívico. Isso porque era uma forma de inspirar os revolucionários, era uma forma de inspirar, deles serem heróis, assim como os gregos antigos eram para a sua pátria. Então tava ali, era uma forma de implicitamente ou explicitamente mesmo, incentivar aqueles revolucionários que lutassem pela sua pátria e não escolhessem sair dali por conta de toda a situação, de toda a crise que eles estavam passando. Outra obra que nós temos também de Davi é essa pintura chamada A Morte de Mará. Mará era amigo de Davi, líder da revolução. Ele era um jornalista, ele fazia... ele escrevia, né, denunciando algumas pessoas que iam contra o movimento. Fazia realmente escritos sobre a situação de revolução que eles estavam passando. Ele foi assassinado por uma monarquista, que era contra, né, a revolução. Ela marca ali um encontro com ele e mata ele a facadas. O Davi, né, ele, quando vai fazer a pintura, ele aperfeiçoou as feições do jornalista, ignorando as alterações causadas por uma doença de pele. Mará, ele estava nessa banheira, né, ele ficava ali com esse caixotinho ali como escrivaninha, porque ele tinha uma doença de pele que fazia com que ele precisasse ficar imerso para aliviar a dor e aliviar essas condições que ele tinha na pele por conta dessa doença. E Davi faz isso, né? Ele idealiza ali, né, novamente, faz esse aperfeiçoamento de um homem que era doente, fraco, estava morto. Ele faz esse aperfeiçoamento para criar a figura de um mártir, de alguém que morreu pela revolução. E assim inspirar, mais uma vez, o heroísmo da revolução. Se torna um símbolo de heroísmo da revolução. Mais uma vez, uma forma de inspirar ali os revolucionários. Então ele mostra... ele faz isso de uma forma muito... Ali, era uma forma de homenagear o amigo dele. Foram as próprias pessoas que encontraram, né, da Revolução, que encontraram o corpo de Mará, que chamam Davi justamente para fazer essa pintura, e ele faz de bom grado. E ele faz dessa forma, retratando ali o amigo dele como um mártir da Revolução, né, alguém que morreu pela Revolução. Aqui a gente tem a Mará, que é a dedicação, né, ao amigo Mará, e a assinatura Davi, ali no caixote no caixote que o Mará usava como escrivaninha. Tem uma história também que diz que ali na carta ele diz para deixar uma ajuda financeira para a assassina dele, porque ela era, se não me engano, uma mulher viúva e precisaria de certa ajuda. Então também foi uma forma ali de mostrar retratar ele como um herói, né, da revolução. Assim, de perfeccionismo mesmo, né, de retratar essa idealização. Mais uma obra que a gente vai estudar dele é o Rapto das Sabinas. O Rapto das Sabinas, né, ele vai ser baseado ali numa lenda grega que conta que as Sabinas foram raptadas por jovens romanos que precisavam de mulheres para a cidade que eles acabavam de fundar, né? Davi, ele escolhe representar não o momento que as Sabinas são raptadas, e sim a última batalha entre os romanos e os sabinos. Na cena, as Sabinas, agora mães, exibem seus filhos ao seu antigo povo e aos atuais maridos romanos, conseguindo o fim da guerra e a união entre os dois povos. Elas mostram ali, né, para aquelas pessoas que eles seriam, para os soldados, né, para os seus maridos romanos e para os sabinos, que eles seriam, né, mais fortes se eles se unissem como um povo só. Porque elas já eram, então, já não tinha mais jeito, elas já tinham filhos que eram
fruto, né, dos sabinos, era uma mistura ali, né, dos sabinos com os romanos, e isso já tinha acontecido, elas já tinham, né, sido raptadas, já tinham tido seus filhos. Então, aquela batalha, né, de os povos se destruindo, não valiam de nada, era mais útil que a guerra terminasse, né? Para elas era, era mais. Era mais. Fazia mais sentido, né, terminar com aquela guerra do que ficar os dois povos ali se destruindo um de cada lado. Então aqui a gente consegue ver, né, as Sabinas aqui exibindo os filhos no meio da batalha, implorando ali pelo fim daquela guerra entre os dois povos. Nós temos duas possíveis interpretações para essa obra. Uma é que Davi, ele começou a pintar essa pintura, né, esse quadro, quando ele estava preso, porque ele tinha sido preso, né, porque ele era um revolucionário, teve um momento que ele acabou sendo preso, e a ex-esposa dele foi que era uma monarquista, por isso era ex-esposa, porque ela era monarquista e ele um revolucionário. Foi a ex-esposa dele que intercedeu pela liberdade dele. Então ele teria feito ali como uma forma de homenagem. Depois que ele é solto, eles tornam a se casar, né? Eles reatam o casamento. Então, uma das interpretações é que ele teria pintado essa obra das Sabinas, né? Terminando ali, apaziguando entre dois lados opostos, no caso, entre as pessoas que prenderam o Davi e o próprio Davi, para conseguir a paz, né, entre os dois, para conseguir voltar, né, ficar em paz com suas famílias e seus maridos. Então ele teria feito essa pintura como retratando, né, essa ação das Sabinas como uma homenagem à sua ex, que depois torna-se novamente esposa. Mas outra interpretação já considera mais um caráter político da lenda grega, né? Essa questão da paz entre os povos. A pintura seria uma forma de expressar a necessidade de amenizar conflito civil que ocorria na França após o fim da Revolução Francesa. Então essa pintura já foi mais ali, ele tinha sido preso, mas isso aconteceu ali mais por volta do fim da Revolução, ou seja, após os revolucionários ganharem. Ainda assim, quando se estuda, né, mais profundamente a história da Revolução Francesa, a gente vê que houve muitos conflitos após a Revolução entre os próprios revolucionários, porque alguns queriam fazer de um jeito, outros queriam fazer de outros, uns eram mais radicais que outros, então houve, né, um período de crise novamente, especialmente social ali, por conta desses conflitos civis, desses conflitos entre os próprios revolucionários. Então, Davi, que sempre foi, né, essa figura que fazia as pinturas como forma de inspirar os revolucionários, lembrando que ele não era apenas... não agia, né, na Revolução apenas como pintor, ele também era uma forma... A pintura ali era uma forma como registro também, porque... Houve, né, o registro ali da morte de Marat, por exemplo, mas ele também era deputado da Revolução, ele era uma figura política importante. Então, ele teria, então, dado continuidade, né, esse dever dele com a Revolução de inspirar os revolucionários. Então, dessa vez, ali, inspirando a paz entre os lados opostos, que na verdade eram os próprios revolucionários ali que estavam tendo conflitos uns com os outros. Então era uma forma de expressar, né, de inspirar os revolucionários a se acalmarem e se unirem novamente. Eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Na próxima semana nós damos continuidade, então, aos nossos estudos. Lembrando que a gente está estudando, então, aqui esse momento, né, desses estilos que estavam sendo
sendo criados ali nesse período entre o século XVIII e o século XIX. E a gente vai continuar, então, nesse período ainda, como a Revolução Francesa teve muitas consequências, né? A gente vai continuar estudando ainda nesse período os outros estilos que foram surgindo a partir desse momento histórico. Então, na semana que vem, nós continuaremos com os nossos estudos.